Tarde. Olá, pessoal. Hoje é 27 de novembro de 2025, 17h35. Estamos aqui começando nossa jornada do Encontro Humanista. E já na reta finalíssima, só 3 encontros. Quem diria, gente? Todos nós tivemos um grande fôlego, uma grande perseverança, né, gente? Embora o texto fosse fascinante, ficar um ano estudando, a gente tem que aplaudir a todos, né? E eu acho que seria muito difícil ler esse texto sozinho, né? É um trabalho que coletivamente a gente se motiva, né? Um ao outro, né? Enfim, e hoje a gente vai estudar a Polícia Secreta, que vai da página 558 a 581, com a facilitação do Guilherme. Semana que vem a gente tem a facilitação da Nazaré. E finalizamos dia 11 de dezembro com a minha facilitação. Certo? Com vocês, a magistral e retumbante facilitação do Guilherme. Retumbante, Nossa Senhora. Boa tarde, gente, como vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouco, né, sobre um dos capítulos finais, né, desse livro extremamente atual, né? Acho que entrar na parte do totalitarismo desse livro é literalmente um choque de realidade, que as coisas não mudaram tanto, né? Elas só se suavizaram e se complexificaram em outras maneiras, né? Mas o horizonte vamos dizer, do controle permanece o mesmo, né? Ele só monetizaram, viralizaram, né? Hoje em dia a gente não precisa mais de polícia secreta, a gente tem o Facebook e o Instagram. Hoje a gente a gente dá as informações sem persuasão. Bom, enfim, quando nós falamos então, né, do papel da polícia secreta, né, dentro do movimento totalitário, né, é necessário focar no parte do qual que é a visão de totalitário, né, que nós estamos falando dentro da perspectiva da Nared, né? Quando ela está mencionando o movimento totalitário, ela está falando, então, né, da completa abolição, né, de qualquer organização, tanto do governo quanto do Estado, para além do movimento. Ele é total, porque ele engloba tudo. Não há outra possibilidade de organização dentro do movimento totalitário a não ser um movimento totalitário, que tem como a polícia secreta, né, o seu principal braço de ação. Né? A polícia secreta, então, né, ela é encarregada dentro desse movimento, né, de ser o braço executivo do líder totalitário. Mas isso funciona, né, exatamente da maneira de que se forma um Estado paralelo / fictício dentro do movimento totalitário, que vai aos poucos toma todo o controle da estrutura do governo, substituindo então, né, a organização política por aquilo que está de interesse dentro do movimento. Isso acontece, né, de uma maneira que é possível apenas o líder saber o que está acontecendo dentro dessa movimentação. Porque a importância disso se torna o fato de que se torna impossível de predatar e predizer qual que é o próximo movimento do movimento antes que esse movimento aconteça. Ora, ele é totalitário porque a todo momento ele parece que ele está quase pronto a alcançar o seu objetivo. E no momento que ele alcança o seu objetivo, outro objetivo que já deveria ter sido predeterminado anteriormente aparece e toma como agente total. Então nós temos aqui uma movimentação maquinária burocrática num nível que só está sempre gerando o próximo objetivo do movimento, que era
de uma maneira retrospectiva, o movimento, o objetivo original do movimento. Nós temos, então, uma máquina que jamais para e absolutizante, né? Que é capaz de embarcar todos os aspectos da vida. A polícia secreta, né? Ela entra, então, né, nessa jogada como os únicos detentores, entre várias aspas, né? Da verdade. Porque é ela que é o braço que executa, né, os objetivos do movimento. Mas ela executa o objetivo do movimento ao bel prazer do líder. Porque nem mesmo as pessoas da polícia secreta conseguem dizer, para além daquilo que o líder deseja, qual que é o objetivo do movimento. Porque se há esse questionamento, nós não estamos mais tendo um movimento totalitário. Nós temos, então, apenas, e acho que é por isso que a, a Hannah Arendt, mais tarde, vai escrever A Banalidade do Mal, né? Simplesmente seguidores de regras. Simplesmente uma força policial que executa ordem, executa as pessoas, executa ações baseadas numa premissa sem nenhum questionamento. O totalitarismo é a completa burocratização da vida. É o simples fazer de qualquer coisa pelo mero objetivo. E eu acho muito interessante, né, o fato que ela faz algumas digressões, né, para falar sobre como as pessoas elas se juntavam à polícia secreta. Elas se juntavam à polícia secreta exatamente porque elas viam ali a única possibilidade de ascender economicamente, tanto politicamente dentro do partido e do Estado. A gente tem ali, portanto, né, um certo boom desenvolvimentista, né, da profissão, seja lá o que a gente vai chamar de profissão, né? E logo em seguida, você perde, porque a polícia secreta está sempre se reestruturando. Ela é sempre multifacetada. É exatamente a pluralidade, né, da polícia secreta que é capaz de agir de tantas maneiras em tantos momentos, né, para que sejam executados os objetivos. Mas eu acho que essa descrição dela foi tão ao ponto, né? Porque ela está literalmente descrevendo o papel da perseguição como se ele fosse um mero emprego. Como ela disse antes, né? A principal integrante do movimento é o homem comum. É aquele que cumpre ordens, faz o seu trabalho e espera saber no cargo. É isso que faz a máquina girar. A simples oportunidade de se desenvolver. Bom, se os cargos dentro da polícia secreta estavam sempre se dissolvendo, né? Nós estamos aqui também falando de uma política, né, que ela vai chamar do agente secreto, né, no qual cada um está sempre pronto para entregar o seu colega, né, por dissidência ao Estado. E essa dissidência ao Estado não envolve nenhum crime real, mas sim um crime possível. A mera possibilidade de ser dissidente do regime, né, é o suficiente para ser considerado averso a ele, um potencial inimigo. Essa questão, né, ela me parece exatamente o porquê de que a Hannah Arendt ela vai dizer, e ela disse alguns capítulos atrás, né, de que a situação dentro do movimento totalitário ela é pior do que a situação das pessoas em escravidão. Né? Porque dentro do sistema escravocrata, né, você ainda tem
Você ainda tem um certo nicho de poder ser utilizado pelo aquilo que você é. Dentro do sistema totalitário, você não tem nenhum marcador específico daquilo que vai te gerar persecução. Um marcador específico ele é decidido arbitrariamente num instante. Mas se o marcador específico ele é decidido arbitrariamente no instante, quer dizer que não há nenhuma possibilidade, então, de se organizar, né, dentro desse movimento para se proteger dele. Porque o que é um marcador hoje de discriminação poderia ter sido ontem aquilo que diria que a gente é um cidadão de direito. O que diria que a gente é cidadão de direito hoje, amanhã pode ser exatamente o marcador da discriminação. Ora, se torna tudo e qualquer coisa passível, então, de ser o objeto da perseguição. Todo e qualquer ato, todo e qualquer resto de pensamento, sabe, pode ser incriminado. E exatamente porque faz parte da condição humana pensar que todos os seres humanos são suspeitos por excelência. Ela que aponta, né, o que é, talvez, né, tanto o desespero quanto a esperança, né, é que o movimento totalitário, ele é sempre faniado a falhar, foda, né? Ele é destinado a falhar, né, porque faz da condição humana, né, que é pensar, ser um indivíduo, ser inalcançado. Ora, porque se o movimento quer o controle total, com as pessoas é impossível ter o controle total. Então aqui a gente tem exatamente o que propicia e mantém o movimento, que é a tentativa de controle, é sempre impossível de se consolidar. E eu acho que é por isso que o movimento totalitário, ele é, por excelência, na palavra da Hannah Arendt, um movimento assassino. A melhor oportunidade de você controlar as pessoas é matando elas. Porque aí não há mais possibilidade de pensar. Controle totalitário, então, né? E eu acho que esse é o ponto do livro em geral, né? Ele vai sempre levar a uma destruição derradeira. Porque ele não almeja nada a não ser controlar. Ele não tem nenhum objetivo final explícito. Conquistar um país estranho. No momento que ele conquista um país estranho, ele tem que conquistar o próximo. Bom, mas se tem que conquistar o próximo, gente, onde que para? Eu acho que no final não para. Portanto, né, e eu acho bem interessante, né, para encerrar essa explanação, né, é o fato de que ela começa a falar nos últimos capítulos, né, o poder que o governo, o movimento totalitário tem sobre a memória. O controle é tanto, né, que ele é capaz de fazer com que as coisas deixam de ser ao bel prazer do líder. Carregado de uma amnésia situacional, onde aquilo que o líder diz hoje sempre foi verdade. Não importa que se ontem ele se contradisse. Mas como ele disse hoje, isso sempre foi verdadeiro. Se a gente acaba com a memória, a gente acaba com a possibilidade de resistência. A gente não lembra do passado da maneira como ele foi. A gente só tem aquilo que nos é imposto. Né?
usando aqui as palavras do Fernando, né? O desejo de controlar é tão intenso que ele é possível de apagar o passado. Eu acho que apagar o passado, apagar as fraquezas, apagar as desvantagens, né? Olhar para trás e dizer que a pandemia não foi tão ruim assim ao ponto de o cara não merecer ser preso, é completamente acabar com as possibilidades de resistência. Bom, gente, é isso. Essa foi a minha explanação. No final, eu acabei conversando muito mais sobre as minhas impressões do capítulo do que plenamente explicando ele, né? Mas eu acho que a gente tá num ponto que as explicações não são tão necessárias. Eu acho que o que ela traz nesse capítulo, né, é simplesmente expor, nas palavras dela mesmo, né, que tudo é possível. Que lidar com o movimento totalitário como se ele fosse baseado no bom senso é cair na, é cair na própria falácia. Não tem bom senso. Só tem a próxima decisão a ser feita. Obrigado, Guilherme, em nome do coletivo. Também tem poucas observações, eu acho que está ficando cada vez mais contundente a escrita, né? Mas numa certa altura, eu estou tentando achar aqui, mas até agora não achei, mas ela fala do ideário da polícia secreta, que é ter um mapa com todas as relações das pessoas, por mais inocentes que sejam, tem um oponente coletivo. Esse termo eu achei muito interessante, oponente coletivo, né? Oponente objetivo, perdão. Oponente objetivo, né? Que a questão não é nem que de fato ele tenha feito uma transgressão, uma ameaça, né? Basta ele existir, existia desde antes da Revolução Totalitária. Isso é muito forte, né? O judeu existia sempre antes da Revolução Totalitária, ou a família imperial na Rússia sempre existia antes. Então, isso, quando a Revolução acontece, isso é como se já tivesse implícita, né? Essa figura, né? A ser combatida, né? A ser exterminada, né? Então, sempre vai existir, né? E, as pessoas no horizonte do extermínio, da execração, da abjeção, né? Já é capaz de imaginar na contemporaneidade a multiplicidade de figuras que seriam neste prisma, né? Mas tem uma parte que ele fala que o ideário da polícia secreta é ter um oponente objetivo e um mapa com todas as relações de pessoas com as quais esse oponente objetivo tem relação, mesmo que sejam amizades, relações inocentes, colegas de trabalho. Hoje em dia a gente tem o Instagram, né, gente? A gente tem o Facebook, a gente está fazendo nosso próprio mapa. Assim, um dia. Eu sei que a gente já não vive, né, gente? A gente já vive isso de uma maneira dócil, né? O totalitarismo, né? Mas se um dia houver a instauração ostensiva, né, explícita, né, de um sistema totalitário, é só pegar. Eu sou um oponente objetivo, vai pegar a rede aqui nossa, aqui das pessoas que se conhecem, e todos vão, de alguma forma, estar suscetíveis de extermínio de silenciamento e nos mergulhando na amnésia do esquecimento da nossa própria morte, né? Nossa própria destruição, né? Então, eu fiquei muito impressionado com isso, né? Que o ideário seria o, o membro do serviço secreto ter a rede das relações comuns, né? Não é nada que precise, não precisa ter um ato, né? Determinar como meta um oponente objetivo e, a partir daí, criar a rede das relações dessa pessoa nas quais todos estão comprometidos. Isso a gente já faz no Instagram, né? Nas redes sociais. Então, e que é tudo isso vendido com muita docilidade, né? A gente diga-me com quem tu andas, né? Independente do que a pessoa faça, né? Do que a pessoa seja, né? Quanto mais magnífica a escrita da Hannah Arendt, mais cruel, né?
a nossa conscientização, né? Continuemos. No começo a gente ficava detalhando as figuras do totalitarismo, agora é esse ensaio hemorrágico, né, dela, né? O Johnny levantou a mão? Só mais Oi, uma coisa, gente. Tem um trecho aqui, projeto. Se Hitler tivesse tido tempo para pôr em prática o seu sonhado projeto de lei geral da saúde alemã, está na página 575, né? Uma pessoa com doença do pulmão seria tanto quanto um comunista, um judeu, porque iria para um campo de concentração, porque a depuração da raça ariana, né? Já tinha, né, gente? Tinham pessoas que iam para os sanatórios, para as clínicas e eram exterminadas. Isso, de certa forma, já existia, né? Mas assim, depois seriam os poloneses ou os latinos, enfim, que somos nós. Mas enfim, aquela desejo infinito de purificação pelo extermínio, né? E não pela convivência da diferença. Oi, Johnny, perdão. boa noite, quer dizer, boa tarde, professores e colegas. O Guilherme mencionou escravidão e totalitarismo, né? E eu entendendo uma perspectiva de valor e silenciamento. Aí eu lembrei aqui do Hitler, que em seu regime nazista, né, totalitarista, que se o regime nessa insânia infinita de conquista e de purificação não chegasse a esse ideal, deveria perecer, né? Cair. Toda a Alemanha deveria cair. Ou seja, um mecanismo de silenciamento e apagamento da memória, né? Da, da, do nazismo, do regime totalitário. E a escravidão, ela não teria essa concepção de apagamento e nem de silenciamento, à medida que ela é associada ao valor, né? Ao valor do que o escravo poderia atribuir ao senhorzinho, entre aspas, né? Ou patrão, entre aspas. Patrão não, ao dono, né? Ao proprietário. E eu lembrei que recentemente um correspondente do UOL, ele mencionou que a democracia não se faz com silenciamento, né? Ou seja, práticas totalitárias perpassam o nosso cotidiano, as nossas relações familiares, nossas relações profissionais, em que essas práticas, mesmo que em uma dimensão micro, nos perpassam o tempo todo. É interessante observar essa concepção. Obrigado, Johnny, em nome do coletivo. Quem mais leu, compartilha a leitura. Quem não leu, compartilha a percepção. Vem informar que a gente já está dando entrada para o projeto do ano que vem, a partir de março, tá, gente? Se de março a agosto a gente vai estudar o comentarista do Fanon, que é o Davidson. Como é que são o nome dos livros? Eu decorei, tá aqui. A gente começa com o comentarista, tá? Tendo um panorama da obra do Fanon com Franz Fanon e as Encruzilhadas, quem quiser já ir adquirindo, que é aqui, editor Ubu, Davidson Faustino, tá? Franz Fanon e as Encruzilhadas, Davidson Faustino. Ele foi um colega meu aqui da Unifesp de Santos. Agora esse ano ele acabou de entrar na USP, professor da USP. E depois a gente estuda Pele Negra, Máscaras Brancas, Franz Fanon, também editor Ubu. Esses dois, tá? Vai ser de março a agosto, tá, gente? Com intervalo de férias. Tá? Começa na primeira semana de março, né, Guilherme? Se não me engano. Então fiquem atentos, atentas e atentes em fevereiro, porque é prazo de inscrição. Tá? Que começou o semestre, já na primeira semana a gente começa, porque vai ser um pouco mais curto que na Arendt, mas vai ter bastante coisa. No segundo semestre a gente pensa em estudar alguma coisa de outras ações afirmativas, né?
Enfim. Queria estudar Judith Butler ou Paul Preciado. Faz tempo que a gente não estuda. A Butler a gente nunca estudou, né? Mas isso é para o segundo semestre. Questões que, gente, quem quer compartilhar? Lembrando que já passamos várias vezes a lista de presença. Quem tiver 75% de presença vai receber o certificado, vai estar disponível, fica disponível o certificado, né? No site onde você se inscreveu dos eventos, tá? Então, nosso grupo está coeso, né? Acho que torço para todos terem 75%. O que mais, pessoal? Quem mais quer comentar? Como é que vocês sentiram essa facilitação? Semana que vem o tema é o domínio total. Com a Nazaré, né, querida Nazaré? Isso mesmo. Ótimo. Eu ainda tô preso na Hannah falando, os homens normais não sabem que tudo é possível. Eu acho isso, eu acho isso de uma contundência, sabe? Me falta palavras. De fato, tudo é possível. Hum. A gente se movimenta, assim, no mundo, esperando o mínimo de coesão das organizações, das instituições. Aí quando a gente vê essas coisas se despontando, a gente fala, não é possível. Não tem como alguém achar que pode ir fazer isso. Não tem como alguém achar que é possível tratar as pessoas desse nível. Mas tudo é possível. Eu acho que se a gente não começar a, tra a tratar as ameaças como possíveis, sabe? Eu acho que quando a gente abrir os olhos vai tratar disso mais de novo. Mais alguém, pessoal? Aproveitem. Os nossos encontros têm ficado mais enxutos, mas têm ficado mais intensos, né? A impressão, Textos. Oi, Johnny. a impressão que eu tenho é que dentro desse tudo é possível, existe uma naturalização desse possível dentro dessa perspectiva totalizante, à medida que esse possível ele tem um gestor, né? Ele tem uma classe gerencial desse possível. E a Hanat, ela não menciona em nenhum momento essa classe, que é justamente o burguês, né? Interessante. Esse possível, ele é gerido por essa classe, dentro dessa lógica totalitária, no caso. Assim, sim, eu concordo. Eu ainda tenho que parar e pesquisar qual que é o BO dela com o Marx, sabe? Eu sei que ela tem uma noção bem diferente de trabalho do Marx, mas fora além disso, eu nunca parei para ver. A gente vê, Guilherme, aqui no Brasil, esse tudo é possível dentro de uma lógica naturalizante em que o governo anterior operava aqui no Brasil, né? Que, embora existia aquele choque do ponto de vista moral, mas esse choque ele era gerido e, de certa medida, controlado dentro desse tudo é possível, que tinha uma classe por trás desse tudo é possível. Por exemplo, o que aconteceu na pandemia, né? Existia aquele choque, mas
dentro desse choque existia um projeto de gestão, né? Que é justamente o que era implementado pelo governo. A gente está estudando junto, gente, assim, mas não sei, eu acho que a Hannah Arendt dá uma visão muito mais trágica da questão do dispositivo totalitário, né? Eu acho que o dispositivo totalitário pode estar relacionado com as questões estruturais econômicas, mas pode estar relacionado com questões religiosas, com questões identitárias, com questões de gênero, com questões étnico-raciais, né? Acho que acho que a transversalidade dela atravessa vários dispositivos. Talvez por isso que ela não fixe num dispositivo específico. Ela viveu as guerras, né? Então ela faz essa articulação entre o stalinismo e o Hitler, né? As duas figuras, né? Que vêm de raízes culturais e projetos de governança diferentes, né? Acho que, enfim, talvez demande até um estudo sobre essa correlação do ponto de vista das estruturas econômicas, né? Mas eu acho que, lamentavelmente, é uma das infinitas formas de totalitarismo, né? E que todas, eventualmente, atravessam umas às outras, podem, né, atravessar umas às outras, né? E como dispositivo moderno, né, que eu entenda, né, gente, contemporâneo, não é uma coisa assim, que eu entenda, e nunca na história da humanidade a gente teve ditaduras. Me pergunta, compartilhe se eu estou entendendo errado. Teve sistemas ditatoriais, teve despotismo, mas nunca na história da humanidade a gente viu, antes do século XX, totalitarismos, né? Eu entendo assim. Não sei se eu estou entendendo errado. Então, é um grupo de estudos, né? Também, professor, tem autores que, que dialogam, que produzem o que aconteceu na Europa com a implementação do nazismo, nada menos do que práticas que já eram exercidas, implementadas, gerenciadas no continente africano, né, com a brutalidade do colonialismo. Existem autores que fazem essa, entre aspas, correlação. É a própria Hannah, nesse livro que a gente está estudando, a questão do imperialismo, né? Como um germe, um laboratório, né? Para práticas mais ostensivas de totalitarismo, né? Ela coloca a questão da colonização, enfim. A gente estudou junto, né? É, enfim. Como é bom Inclusive, foi aprender junto, né? até não sei se foi um ministro inglês ou foi alemão, que disse que Israel estava fazendo um trabalho sujo para nós em Gaza, por exemplo. Ou seja, fazendo essa contemporaneidade, né? Por exemplo. Isso, né? Quais são as frentes de extermínio totalitárias contemporâneas? Algumas são explícitas e outras, como a Hannah colocou, os objetivos são secretos, né? Só os íntimos do poder é que sabem com detalhamento, né? O arranjo, né? Por isso é bom a gente estudar junto. Questões, pessoal. Cada leitura que a gente faz, as últimas, a gente fica no espanto, né? Enfim, acho que faz parte da provocação do texto. Essa última parte, que é do totalitarismo propriamente, está muito arrebatadora, né? Podemos encerrar por hoje, gente? Alguém mais quer comentar? Então, Guilherme, eu queria conversar com você um pouquinho, tá? Então, eu vou parar a gravação. Quem quiser conversar,
a gente conversa mais um pouco. Lembrando que temos só mais 2 encontros. Reforço que teremos um encontro a partir de março do ano que vem sobre Francis Fanon. E é isso aí. Fim de ano. Todos nós estamos finalizando muitas etapas, né? Continuemos, tá? Grande abraço, boa semana.